Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a um treino aí da parte de legislação federal para Santana de Parnaíba. Aí algumas questões da legislação federal. Eu já mandei muitas questões antecipadas também de legislação federal, BNCC, né? Já mandei antes sobre o ECA, sobre a LDB, sobre a Constituição, sobre as diretrizes. Espero que vocês tenham assistido outros vídeos e treinado, tá? Aqui vai mais um, né? A municipal já foi e a gente vai finalizar com a federal. Vamos lá? Eu vou direto nessa daqui, nas alternativas, tá bom? Vamos lá. Vou marcando aqui, vou falando e vou marcando a parte, depois eu mando no grupo o gabarito. É um documento de caráter normativo, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. De acordo com o texto, marque a alternativa que estabelece esse conceito corretamente. Eu estou falando do quê? Esse documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico progressivo de aprendizagem, do que eu estou falando? A. História e cultura afro-brasileira e africana. B. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. C. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. D. Base Nacional Comum Curricular. Ou E. Estatuto da Criança e do Adolescente. Com certeza é a letra D de dado. Eu estou falando da BNCC. A BNCC é um conjunto de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. 1. D de dado. 2. No que se refere ao ECA, mais precisamente no tocante à educação, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Vamos lá. 1. Direito de ser respeitado por seus educadores? Correto. Está no ECA. 2. Igualdade de condições para acesso e evasão escolar? Não. 3. Direito de excluir critérios avaliativos? Olha lá. Direito de ser respeitado por seus educadores, tá? Igualdade de condições para acesso e permanência, aí tá evasão escolar. Então, o 2 está descartado, né? O que tiver 2 aí, a B tem o 2. Ó, a E tá fora, a B tá fora, a D tá fora, porque tem o 2. Ou é a A ou é a C, tá? Direito de excluir critérios avaliativos? Não. Lá no ECA tá. Direito de contestar sobre critérios avaliativos, tá? Então, a única certa é a 1, direito de ser respeitado por seus educadores, tá? 2A, só a 1 tá certa. 3. De acordo com o artigo 11 da LDB, os municípios incumbir-se-ão de... Então, aí, a pergunta é, quais as responsabilidades dos municípios? Lá na LDB, no artigo 11, fala dos municípios, responsabilidade dos municípios. O 12, responsabilidade das instituições escolares, das escolas. E o 13 fala dos professores, tá? Aqui no caso, só município. Vamos ver. 1. É responsabilidade do município, a 1, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino? Sim, tá certo. É responsabilidade do município, a 2, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino? Sim. 3. Exercer ação redistributiva em relação às escolas? Sim. Os 3 estão corretos, tá? Então, aqui, a alternativa correta é a letra E. Todos itens são verdadeiros. 4. De acordo com o artigo 3º da LDB, o ensino será ministrado com os seguintes princípios, exceto... Então, vamos ver tudo que é princípio aqui, só um está errado. A.
Unidade de ideias e de concepções pedagógicas. Já encontramos o erro. É pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, o princípio. Não unidade, é pluralidade. A está errado. A B está certa, valorização de experiência extraescolar. C, respeito à liberdade e apreço à tolerância. D, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. E E, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Todos são princípios da educação, estão no artigo 3º da LDB, menos a, que é pluralidade, não unidade, tá? Próximo. De acordo com o artigo 54 do ECA, é dever do Estado assegurar a criança e adolescente. 1. Oferta de ensino noturno adequada às condições estruturais da escola. Condições estruturais, não, condições do aluno, né? Aqui. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições dos alunos, não é das escolas aí. Deixa eu ver aqui. Acesso aos níveis mais elevados do ensino tá certo, segundo a capacidade econômica, não. Econômica, não. 3. Atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. A 3 está certa. A única certa aí totalmente é a letra C. Apenas o item 3º é verdadeiro. Item 3 que é verdadeiro. O resto tem coisa errada, tá? 6. A qualidade da educação e do cuidado, educar e cuidar, em creches, constitui o principal objetivo do documento, critérios para o atendimento em creches que respeitam os direitos fundamentais da criança. Nele, na maior parte das creches, as crianças pequenas permanecem diariamente, longos períodos. Com relação ao item, nossas crianças têm direito à higiene e à saúde, de acordo com o documento, é correto afirmar que, vamos ver aí. A. As crianças devem frequentar a creche, mesmo quando apresentem doenças contagiosas, pois o acesso à educação é um direito fundamental de qualquer cidadão, inclusive bebês e crianças pequenas deve ser respeitado. Não, tá? Se elas estiverem doentes, elas não devem ir para a escola, ponto. A está descartada. B. Se devem respeitar as preferências e hábitos alimentares individuais e culturais das crianças. Assim, o cardápio é elaborado nas creches após a realização de pesquisa com a família, que sugere o que deve ou não ser servido durante as refeições na instituição. Não, o cardápio já vem da Secretaria da Educação, pronto pelas nutricionistas, não é feita essa pesquisa, tá? Assim, as crianças que não puderem comer algum tipo de alimento, vai ser marcado lá, né, que tem alergia a alguma coisa, mas não, isso não acontece. C. As crianças têm direito à higiene e à saúde, ok? Desse modo, as brincadeiras ao ar livre não devem ser propostas aos bebês, em virtude do risco de contágio de doenças ou ocorrência de acidentes como quedas ou sucção de objetos sujos e perigosos. Não, gente. Eles têm direito a brincar ao ar livre, sim, tá? Deve ser proposto para o bebê, criança, né? Porque se for pensar no contágio de doenças, né? Primeiro que elas não brincam. Segundo que, se a criança estiver doente, não deve ir para a escola. E pode acontecer algum tipo de acidente, mas se for pensar só nisso, as crianças não brincam. Então, o professor tem que ter um olhar atento aí, tomar cuidado com locais perigosos, enfim. Mas a correta é a D. Deve acompanhar com as famílias o calendário de vacinação das crianças e sempre que necessário encaminhar as crianças ao atendimento de saúde disponível ou orientar as famílias a fazê-lo. Ou seja, cabe aí, é um direito da criança nesse documento, que as escolas devem acompanhar, principalmente a fase da creche, tá? Bebês, principalmente, devem acompanhar o calendário de vacinação. Sempre lembrar os pais para levar as crianças para vacinar, a escola tem esse dever. Letra D de dado, tá? Vamos lá. Próximo. Conforme o documento Brinquedos e Brincadeiras nas Creches, Manual de Orientação Pedagógica, é correto afirmar que fantoches e brinquedos em forma de monstros, animais, bruxas e princesas e super-heróis devem ser, evitados? Não.
utilizados pelos adultos em contextos de festas e comemorações, dia do folclore. C, mostrado pelos adultos que criteriosamente escolhem as histórias e se encenam sozinhos. D, ofertados para as crianças a fim de que cada uma possa narrar suas experiências. Ou E, evitados. Com certeza a letra D, né, gente? Ofertados para as crianças a fim de que cada uma possa narrar suas experiências. D de dado, né? Vamos lá. 8. O mesmo documento, a creche que respeita a criança, dá a ela direito à proteção, afeto e amizade. Sendo assim, 1. Procuramos entender por que a criança está triste ou chorando. 2. Procuramos ajudar as pessoas da equipe quando enfrentam problemas pessoais sérios. 3. Procuramos não interromper bruscamente as atividades das crianças. 4. Evitamos situações em que as crianças se sintam excluídas. Todas estão corretas aí no caso, tá? Tá no documento. Muita gente não colocaria 2, mas está no documento, que nós temos que ajudar os colegas de trabalho da equipe também, tá? Não só as crianças, mas os colegas que não está bem, um outro professor que você perceba que não está bem, tá bom? Próximo. A partir da leitura do documento Critérios para Atendimento em Creche, que respeita os direitos fundamentais das crianças, concluiu-se que, das proposições elencadas nas alternativas a seguir, está de acordo com as ideias expostas no texto, mencionado apenas o disposto em A. As creches devem evitar os momentos de privacidade e quietude nas atividades com as crianças? Não. B. A disponibilidade de brinquedos às crianças deve ser limitada a poucos momentos? Não. C. As rotinas das creches devem ser flexíveis, ó a palavra-chave, a fim de possibilitar períodos longos para as crianças, para as brincadeiras livres das crianças? Sim. D. É de competência exclusiva, tá errado? Exclusiva das famílias? Exclusiva não. E. Os cuidados com a higiene devem, por princípio, ser priorizados? Não, porque é o cuidar e educar. Nenhum é melhor do que o outro, os dois caminham lado a lado. A alternativa correta aí da 9, letra C. Rotinas aí devem ser flexíveis. 10. Ao tomar conhecimento do fato de que um dos seus alunos é vítima de maus tratos na família, o professor do segundo ano do ensino fundamental informou ao diretor da escola, que imediatamente oficiou ao conselho tutelar para as providências cabíveis. À luz do ECA, a iniciativa da escola está, nesse caso, correta, né, gente? Totalmente correta. A criança que aparece com maus tratos, a escola deve encaminhar, informar o caso ao conselho tutelar, tá? Então, é a letra D, correta, pois cabe aos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicar ao conselho, no caso o diretor, os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. D de dado aí, tá? Correto. Vamos lá, 11. Segundo a LDB, no artigo 2º, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por objetivo. O objetivo da educação não pode ser confundido com princípios, tá? Muitos daí são princípios, que estão lá no artigo 3º. Aqui está perguntando qual é a finalidade da educação. A finalidade da educação vai se repetir no ECA, na Constituição, na LDB. É a letra B de bola. A finalidade, o objetivo de toda a educação é o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, sempre, tá? 12. No artigo 4º da LDB, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, letra D, educação básica. O que é educação básica, gente? Infantil, fundamental e médio. Isso é uma educação básica, tá? Educação básica obrigatória e gratuita. Então, assim, embora a educação básica seja infantil, fundamental e médio, mas a obrigatoriedade começa a partir da pré-escola com 4 anos. Creche não é obrigatória,
O governo oferece, as escolas oferecem creche, mas não é obrigatória a matrícula, tá? Só se torna obrigatória a partir dos 4 anos na pré-escola, tudo bem? Então, dos 4 aos 17 anos aí é o obrigatório, tá? 13. Complete as lacunas abaixo, assinalando a alternativa correta. No que tange ao artigo 205 da Constituição, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração. Já tem a resposta correta aí, gente. Eu esqueci de tirar. Sociedade, colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Desculpem aí, já dei a resposta, já preenchi a lacuna, era para preencher depois, né? Mas tudo bem. 13B, tá? Sociedade e pessoa. Deixa eu ver até onde vai aqui. Tem mais, tá. Vamos lá. 14. Conforme aí a Constituição, no artigo 214, é estabelecido o Plano Nacional de Educação, PNE, que tem duração de 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. O que é o regime de colaboração? Estados, municípios, União, tudo colaboram uns com os outros, principalmente Estado e município. E definir diretrizes, objetivos, metas, estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzem a. Vamos lá. PNE. Nós vamos ver se essas coisas estão no Plano Nacional de Educação. PNE, que são as 20 metas lá. 1. Erradicação do analfabetismo, sim, está. Acabar, diminuir aí, tentar acabar com o analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar, sim, está lá, atender a todos, atender o infantil, fundamental, todos. 3. Melhoria da qualidade de ensino, está no PNE, sim, é uma das metas. 4. Formação para o trabalho, 5, sim. Promoção humanística, científica e tecnológica. Letra B, todas estão corretas aí. B de bola, tá? Todas estão. 15. No artigo 4º, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... A alternativa correta aí, D de dado. Vaga, peraí, deixa eu ver. Vaga na escola pública de educação infantil ou fundamental mais próxima da sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos. D de dado é a correta aí da 15. Tá? Vamos lá. Entre as incumbências dos municípios, segundo o artigo 11 da LDB, encontra-se A. Vou ler só o que está de azul. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas com prioridade o ensino fundamental. B. Oferecer o ensino fundamental e com prioridade educação infantil em creches e pré-escolas. C. Oferecer o ensino fundamental com prioridade médio. D. Oferecer o fundamental prioridade pré-escola. Ou E. Oferecer infantil em creche prioridade fundamental. Vamos lá. Conforme o artigo 11, gente, do município, todo município, tá? A prioridade sempre será o ensino fundamental, tanto para estado quanto para município. A prioridade é o ensino fundamental. Oferece a educação infantil, mas a prioridade é o ensino fundamental, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra A, ok? Letra A, oferecer o infantil em creche e pré-escola, mas a prioridade é o ensino fundamental. Letra A. 17. Segundo a LDB, artigo 12, os estabelecimentos de ensino, ou seja, a escola, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, entre as incumbências, entre as responsabilidades. Quais as responsabilidades da escola? Vamos lá. Primeiro, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como
bem como sobre a execução da proposta pedagógica. Correto. É um direito dos pais saber das frequências, da execução da proposta, do rendimento dos alunos. Tá certo. 2. Notificar ao Conselho Tutelar do município relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Verdade. O aluno que tiver 30% já deve ser encaminhado ao Conselho Tutelar, tá certo. 3. Promover medidas de conscientização, de prevenção e combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying no âmbito das escolas, certo. 4. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas, correto também. Todos estão corretos. Alternativa D de dado. Todas estão corretas. 18, LDB. Incumbências agora dos docentes, dos professores. Vamos ver se tudo é incumbência, responsabilidade do professor. 1. O professor tem a incumbência de, vamos lá. 1. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Sim. 2. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Sim. 3. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Correto. 4. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Correto. 5. Ministrar os dias letivos e as horas-aulas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Certo, ministrar. Se fosse assegurar, seria escola, mas aqui ministrar é professor, tá certo. 6. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Certo, todas estão corretas. Então, a alternativa correta aí, D de dado. Todas estão corretas, todas. Tá? Todas. Estão lá no artigo 13 da LDB. 19 LDB, artigo 32. Tal, obrigatório com duração D, gratuito na escola pública, iniciando-se aos, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, escrita e cálculo, compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, tecnologia, artes, valores, desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo vista a aquisição de conhecimentos e habilidades, formação de atitudes e valores. 4. Fortalecimento dos vínculos de família, laços de solidariedade humana, tolerância recíproca que se assenta na vida social. A alternativa que completa as lacunas acima. Do que eu estou falando lá em cima? Quando eu falo as dicas, pleno domínio da leitura, da escrita, do cálculo e outras coisas. Eu estou falando do ensino fundamental, letra C. Ensino fundamental, vejam. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos, tá? Então, letra C aí. Questão 20. No artigo 31 da LDB, estabelece que... vamos ver primeiro as alternativas aí, vamos fazer o contrário. Ó. A, infantil, B, fundamental, C, infantil e fundamental, D, médio e E, fundamental e médio. De quem estamos falando aí, para completar essa lacuna? Está falando que a avaliação é acompanhamento e registro, carga horária 800 horas e 200 dias, que o atendimento, no mínimo 4 horas diárias é parcial, 7 horas no mínimo é integral, que a frequência desse nível de ensino aí, dessa etapa é de 60%, e que deve ser feita a expedição de documentação para atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem. De quem que eu estou falando? A alternativa correta aí, eu estou falando da educação infantil. Infantil, tá? Infantil, principalmente acompanhamento e registro, principalmente na jornada, e os 60% é do infantil, tá? Letra A, somente infantil tá falando aí. 21, no artigo 34 da LDB, jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos
No mínimo, gente, são 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. Não caiam na pegadinha de 3 horas e meia, assim, é 4 horas no mínimo. Letra E, alternativa correta. 4 horas no mínimo, tá? 22, deixa eu ver até onde vai. Ah, tá. Aqui é 21, 22, tá certo. O objetivo da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva tem como objetivo o acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais, garantindo. Então, aí vai falar da educação especial, ok? Educação especial. Vamos lá. 1. Transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até o superior, e atendimento educacional especializado, certo? Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados de ensino. 3. Formação de professores para o AEE e demais profissionais da educação para a inclusão escolar. 4. Participação da família e da comunidade. 5. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, mobiliários, equipamentos, transportes, comunicação e informação. Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. Ou seja, todas estão falando sobre educação especial e todas estão corretas, conforme o documento, tá? Esse documento não é só para a escola, é a nível nacional, para todos os ambientes, garantindo os direitos da educação especial em todos os ambientes. Então, a alternativa correta que tem todos é a letra B de bola, tá? B de bola. 23, BNCC. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que determina os conhecimentos e habilidades essenciais que devem garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. A respeito do assunto, conforme a última versão desse documento, considere os seguintes afirmativos. Primeiro, a BNCC tem como um dos seus marcos legais o artigo 205 da Constituição, que reconhece a educação como um direito fundamental de todos e um dever compartilhado entre Estado, sociedade e família. Corretíssimo, está correta, tá? 2. Conforme a BNCC, as decisões pedagógicas devem considerar o desenvolvimento de competências, com indicações claras sobre o que os alunos devem saber e sobre o que eles devem saber fazer. É verdade, está na BNCC. São 2 saberes, saber e saber fazer, tá certo. Teoria e prática. 2 tá certo. 3. Implementação da BNCC deve levar em conta a diversidade cultural, social e econômica dos estados brasileiros, possibilitando que cada instituição de ensino construa o seu currículo de forma independente, não e autônoma, usando como base somente as necessidades da comunidade local a qual atende. Não porque está falando que cada sistema tem autonomia de fazer o seu currículo. Não, senão não precisaria ter a BNCC aí para orientar, né? Então, não tem essa forma independente, não tem essa forma autônoma, né? Porque ele já vem pronto. Então, a 3 está errada. 4. Considerando que a educação básica deve propender a formação ao desenvolvimento humano. A BNCC defende explicitamente o compromisso com a educação integral, é verdade, tá? Então, as que estão corretas aí é a letra D. 1, 2 e 4. Somente a D está certa, tá? D de dado, só a 3 que está errada. 24. Sobre a BNCC, homologada em dezembro de 2017 pelo MEC, não é correto. Então, assim, nessa daí, todas estão certas sobre a BNCC, menos 1. A contribuição mais significativa da BNCC é o de substituir os currículos. Já está errada, já é a alternativa correta aí. O não. Por quê? A ideia da BNCC não é substituir os currículos, tá? As outras estão certas, mas não é o que eles estão pedindo aqui. Eles estão pedindo a não correta, né? B tá certo, conhecimentos e competências. A C tá certa,
contribuir com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. D também está certa. Caráter normativo, a E também está certa. Superação da fragmentação. Ó, quer estudar a BNCC? Quem não estudou, ou quem quer relembrar, lê com calma B, C, D e E, que resume tudo da BNCC, o conceito, tá? Só a A que é a incorreta aí, tá? Eles estão pedindo a incorreta, então é a A. 25. Na BNCC, apresenta-se a síntese das aprendizagens esperadas em cada campo de experiência. Lembrando aí, gente, que a BNCC do infantil tem 5 campos de experiências, tá? O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, tá? Tem 5. Essa síntese deve ser compreendida como elemento balizador indicativo de objetivos a serem explorados em todo o segmento da educação infantil e que serão ampliados e aprofundados no fundamental. Sobre as aprendizagens esperadas na educação infantil, relacione a primeira com a segunda coluna, associando os campos de experiência aos direitos e objetivos de aprendizagem aos quais pertencem. Então, já estou dando a resposta aí. Desculpem, minhas lindas, esqueci de tirar. Vamos lá, agora já foi. A1, corpo, gestos e movimentos, é reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado com o corpo, saúde e bem-estar do estudante para a manutenção de ambientes saudáveis. A2, escuta, fala, pensamento e imaginação, que vai lembrar do português, é aqui a primeira. Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação. Depois, 3. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações é essa. Interagir com o meio ambiente, com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. 4. Traços, sons, cores e formas, vai lembrar artes, né? É a última. Relacionar-se com o outro empregando gestos, formas, sons diversos, brincadeiras, jogos, imitações, observações. Então, a alternativa correta 2, 3, 1 e 4, 2, 3, 1 e 4 é a B de bola, tá? Depois eu mando o gabarito completo aí para vocês. É a B de bola, 25B. 26. Gente, eu não vou ler tudo isso, porque o que interessa é a pergunta em si, porque aqui é todo o contexto contando, então quem não estudou o BNCC pode ler, tá? A gente vai direto para o que eles estão pedindo, que é sobre os campos de experiências, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos o eu, o outro e o nós. A sigla do eu, o outro e o nós na BNCC é o eu. São as 2 primeiras letras, tá? De cada campo de experiência. Corpo, gesto e movimento é o CG. Traços, sons, cores e formas, TS. Escuta, fala, pensamento e imaginação, EF. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, ET, tá? É as 2 primeiras letras de cada campo de experiência. Então, nós vamos ver aqui, ó, né? Colocar aí, qual que nós vamos colocar? Vamos lá. Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. Exemplo, citado no documento. Aqui vocês têm a sigla que corresponde, ó, EI, de infantil, né? 01, o ET. ET significa espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, aqui é o número 5. 5 primeiro. Vamos lá, vamos ver só pela sigla, tá? ET, então aqui é o 5. Próximo, EF, então é o 4. Tá vendo? Próximo, sigla TS, então é o 3. Traços, sons, cores e formas. Sigla CG, corpo, gesto e movimento, então é o 2. Sigla EO, então é o 1, o eu, o outro e o nós. Então, aqui vai ficar ao contrário, né? 5, 4, 3, 2 e 1. 5, 4, 3, 2 e 1. Letra C é a resposta certa. Tá? Letra C. Vamos lá.
Falta quantos aí? Nossa, ainda tem bastante. Vamos lá. Na educação infantil, as aprendizagens fundamentais abarcam as condutas, habilidades, conhecimentos, assim como as experiências que proporcionam pleno desenvolvimento em diferentes áreas, sempre adotando as interações e as brincadeiras como eixos estruturantes. Ó, palavra-chave, interações e brincadeiras. Esse conjunto de elementos, ou seja, essas aprendizagens, constitui os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC, dentro de cada um desses campos, existem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que são atrelados a 3 grupos. Então, como que a BNCC divide os grupos no infantil? A creche é dividida em 2, a pré-escola continua a mesma, 4 e 5 anos. Mas a creche é dividida 0 a 1 ano e 6 meses, é falado bebês, 0 a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E crianças pequenas, 4 e 5 anos, tá? Então, a alternativa correta dessa divisão, conforme a BNCC, é a letra A. Bebê, 0 a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas, 1 ano e 6 meses a 7 anos, 7 meses a 3 anos e 11 meses. E crianças pequenas, 4 e 5 anos, tá? Então, a letra A aí é essa divisão que a BNCC faz. Letra A. 28. Segundo a resolução número 4 de 2009, diretrizes operacionais para o AEE, modalidade da educação especial, tá? Eu vou direto na pergunta. Tá falando sobre educação especial. Na prova, vocês vão direto na pergunta. Se vocês não entenderem, aí vocês leem todo o contexto para não perder tempo no dia da prova. Aqui tá. Artigo 2º, AEE. Qual é a função do AEE? Qual é a função do AEE? A. Complementar ou suplementar. Executar ou ministrar. C. Orientar, supervisionar. D. Mediar e avaliar. E. Complementar e suplementar. B. Descarta. C. Descarta. D. Descarta. Vai ficar entre A e E. Por quê? A função do AEE é complementar ou suplementar. Então, A ou E. Agora a gente lê o resto. A. Complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilidade de serviços, recursos de acessibilidade, estratégias que eliminem as barreiras para a sua plena participação na sociedade e desenvolvimento da sua aprendizagem. Com certeza, a alternativa correta é a A, mas vamos ver a E aí, por que não, tá? Aqui tá, não eliminem as barreiras, então tá errado a letra E, tá bom? Então a letra A é a correta. 29. No parecer das diretrizes curriculares nacionais do infantil, fica claro que o objetivo do infantil é cuidar e educar. Esse cuidar e educar. A. Separar o cuidar do educar. B. Não separar o cuidar do educar. C. Apenas priorizar o cuidado. D. Não atentar-se ao cuidado e priorizar o educar ou nenhuma. Alternativa correta aí, letra B de bola. Não é para separar o cuidar e educar, porque eles são indissociáveis, eles caminham junto, tá? Então, não separar o cuidado do educar da criança e sim sincronizá-los nas práticas diárias dos professores e comunidade escolar. 29B de bola. 30. BNCC, tá? Eu não vou ler tudo, né? Vamos direto à pergunta. Para completar aí, ó. Essas decisões resultam de um processo de envolvimento e participação das famílias, da comunidade, refere-se, entre outras ações, a de contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los. Os conteúdos a serem trabalhados conforme a BNCC precisam torná-los o quê? A. Úteis. B. Fáceis. C. Familiares. D. Adequados ou E. Significativos. Com certeza é a letra E. Precisa torná-los significativos para que o aluno possa aprender. Então, por mais que a BNCC tenha feito todo aquele trabalho, né? Precisa colocar em prática e fazer com que tudo aquilo se torne significativo para o aluno. Letra E.
31, BNCC explicita seu compromisso com a educação integral. Nesse sentido, a educação básica deve visar a formação e desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento. O conceito de educação integral, não é tempo integral, educação integral, com o qual a BNCC está comprometida, se refere a quê? A alternativa correta aí, letra C. Construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com os desafios da sociedade contemporânea. C. Por que não as outras? Tá? Aí tá falando na letra A, que é recente e inovadora, que foi na última década. A B. Tá falando que a educação integral é recente e inovadora, surgiu na última época. A B está falando que a educação integral tem a ver com jornada de aula, não é? A letra D está falando sobre ensino religioso. A letra E está falando sobre fragmentação disciplinar. Não. A alternativa correta sobre educação integral é a letra C. Tá? Letra C. 32. A Base Nacional Comum Curricular, a qual foi aprovada no final do ano 2017, tem como objetivo a organização do currículo escolar, a partir da educação infantil até o ensino médio. Esse documento possui vários conceitos que irão orientar o trabalho do professor em sala de aula. Dentre esses conceitos, o que recebe o maior enfoque? Tá? Bom, vamos lá. Dentro da BNCC, todos são importantes. A BNCC fala sobre atitudes, sobre valores, sobre habilidades, sobre conhecimento, sobre competências. Mas o maior enfoque da BNCC é nas competências. Tanto é que ela fala competências, saber e saber fazer, tá? O enfoque maior é nas competências, letra E. 33. Segundo o ECA, a criança e adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, assegurando-lhes os explicitados a seguir, exceto o único que não está no ECA, tá? A. Igualdade de condições para acesso e permanência, certo. B. Direito de ser respeitado por seus educadores, certo. C. Direito de contestar critérios avaliativos recorrendo unicamente à escola em que estiver matriculado. Não. D. Direito de organização, participação em entidades estudantis, certo. E. Acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência a partir dos 4 anos, certo. O que está errado aí, porque metade está certo e metade está errado, é a C. Direito de contestar critérios avaliativos está certo. Mas recorrer unicamente à escola só, não. É as instâncias, várias instâncias. Se a escola não resolver, vai até a Secretaria de Educação, etc. Então, a letra C é o exceto, porque ela está incorreta, incompleta, né? 34. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental de 9 anos, vamos ver? 1. Sobre o ensino fundamental. 1. É obrigatória a matrícula no ensino fundamental de crianças com 6 anos completos, ou a completar até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, nos termos da lei e nas normas nacionais vigentes. Correto. Corretíssimo. 2. As crianças que completarem 6 anos após 31 de março deverão ser matriculadas no infantil pré-escola. Correto. 3. O ensino fundamental abrange a população na faixa etária de 4 aos 14 anos. Errado. O ensino fundamental começa dos 6 anos e não do 4. 4 é infantil, é pegadinha. 4. A carga horária mínima anual do fundamental é 800 horas, 200 dias. Tá certo. O único errado aí é a 3, tá? Então, a 1, a 2 e a 4 tá certo. 1, 2 e 4, letra D de dado. 1, 2 e 4, D de dado, tá? A 3 está errado. Assinale a alternativa correta conforme a lei. Vamos lá. Sobre calendários. Eu vou direto aqui, daí depois eu explico, tá?
climáticas econômicas. A alternativa correta aí... Ah, não, aqui só tá federal. Peraí, deixa eu olhar. Bom, eu vou descartando, eu vou ler e vou descartando para vocês. A. O calendário escolar deverá adequar-se às prioridades nacionais. Já tá errado. B. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais. Até aí tá certo. Inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstas em lei. A alternativa correta B de bola. A já falei por que não pode. A C a critério do sistema local de ensino, autonomia de reduzir. Mesmo tendo o calendário ele pode ser mudado, tá? Principalmente por critérios climáticos, econômicos, mas não pode reduzir o número de horas, não pode. A C tá falando que pode. D tá falando peculiaridades locais, inclusive a critério do sistema. Ah, tá falando sistema federal, tá? É o respectivo sistema de ensino, não federal. Bom, alternativa correta, 35B. Com base na LDB, marque a alternativa correta referente à educação especial. A alternativa correta sobre educação especial, letra C, é uma modalidade de ensino, ou modalidade de educação, tanto faz, Ah, não, peraí. Não. Não é a C, tá? Desculpa, tá, gente? Não é a C. Por que não é a C? É uma modalidade de educação, tá certo, oferecida na rede regular de ensino, mas não é somente, aí é uma pegadinha, é preferencialmente na rede regular, tá? Então, C já não pode. Deixa eu ver aqui a A que eu pulei. O sistema de ensino deve garantir terminalidade específica para a conclusão do ensino fundamental. É essa daí a alternativa correta. O aluno que não consegue mais prosseguir nos estudos, é feita através de multiprofissionais, uma verificação para ver. Se for detectado que realmente não consegue, aí é dada a terminalidade específica de estudo, tá? A letra A é a correta. A B está dizendo que a educação especial começa aos 6 anos. Não, ela começa do infantil. A C eu já falei que não pode ficar do somente. A D está falando que é exclusivamente em classes especiais, não. E a E está falando que é a respeito de nomenclatura atualizada, educandos portadores. A gente nem usa mais portadores, tá bom? Letra A aí é a correta. 37. O artigo 16 do ECA afirma que o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, exceto o que entra como direito à liberdade menos um. Ir, vir, estar em logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, ok? B. Crença obrigatória a cultos religiosos impostos? Não. C. Opinião de expressão, tá certo. D. Brincar, praticar esportes, divertir-se, tá certo. E. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, tá certo. A B é a incorreta, tá? Crença obrigatória a cultos religiosos impostos por outras pessoas? Não, tá? Não. Letra B de bola aí. 38. Segundo o documento Orientações para a Inclusão da Criança de 6 anos, do Ensino Fundamental, o MEC, os objetivos da ampliação do ensino fundamental para 9 anos. Então, assim, por que aumentou o ano a mais, que a criança entra mais cedo na escola? Por quê? Qual o objetivo? 1. Melhorar as condições de equidade e qualidade da educação básica. 2. Estruturar o novo ensino fundamental para que as crianças prossigam nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade. 3. Assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças têm um tempo mais longo para as aprendizagens de alfabetização e letramento. Verdade. Todas estão corretas, então é a D de dado. D de dado aí.
39. O mesmo documento, vamos direto à pergunta. Essa avaliação é um instrumento pedagógico sem finalidades classificatórias. Este tipo de avaliação refere-se... Peraí que a gente não viu qual a idade aí, né? Eu fui direto... para diagnosticar a alfabetização dos alunos, tá? Que é aplicada no segundo ano. Para verificar a alfabetização, é a letra B de bola, a provinha Brasil. É a provinha Brasil que é dada, é feita pelo MEC, enviada para a escola para verificar o nível de alfabetização, se os alunos estão sendo alfabetizados. É a letra B de bola, provinha Brasil. A prova Brasil é 4º e 5º ano, o SARESP é do estado, a D é geral, é Sistema de Avaliação da Educação Básica, é geral. O SARESP já é próprio do estado, enfim. A provinha Brasil é a que verifica o nível de alfabetização das crianças aí, tá? É B de bola 39. 40. Ao que se refere à alfabetização e letramento. 1. A alfabetização é a aprendizagem da leitura e da escrita. 2. Letramento é a função social da leitura e da escrita. 1 e 2 estão corretas, letra B de bola. Tá? É isso mesmo. A alfabetização é aprender a ler e escrever. E o letramento é a função social, que eles vão usar em qualquer lugar, né? Leitura de mundo, etc. Então, a B de bola. A última aí. Segundo a Lei 4701 de 2015, que institui o Plano Municipal de Educação, que é o PME, cuja duração é decenal. Ou seja, vigência de 10 anos. Entre as 20 metas citadas, destaque-se a meta 5, que diz respeito à alfabetização de crianças. Trata-se de alfabetizar todas as crianças no máximo. É assim, pelo PENAIC, né? Tá. É alfabetizar as crianças pelo... Peraí, gente. Mas essa daqui é de vocês. Bom, o PNE são 20 metas, nem todos os planos municipais têm as mesmas metas, mas vamos lá. O PENAIC fala que é para alfabetizar as crianças, são 3 anos pelo PENAIC, né? São 3 anos, eles queriam diminuir, mas até então... Espera um pouquinho. Deixa eu confirmar. Bom, continuando aí. Aqui a pergunta é do PENAIC, né? Não é focado no... PENAIC é terceiro, tá certo. Então aqui, ó, qual é a ideia? Alfabetizar as crianças, eles estão dando um prazo maior, até o 3º ano do ensino fundamental pelo PENAIC, tá? Pelo PENAIC. Claro que vai ter municípios que vão optar até o 2º, ok? Mas aqui a pergunta é voltada ao Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Então, o PENAIC, eles estão no documento, fala que as crianças devem ser alfabetizadas até o final do 3º ano. Então, tem 3 anos para aprender a ler e escrever aí. Isso não quer dizer que vai deixar para alfabetizar só no último ano, né? Não é essa a ideia, tá? Mas... é a letra C, alfabetizar até o 3º ano. Pelo PENAIC, tá? Pelo PENAIC, que é um programa federal aí no caso, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. Tá. É que essa questão caiu, mas aqui teria que ter colocado também Plano Nacional de Educação, mas tudo bem. Bom, falou em PENAIC, alfabetização até o 3º ano, ok? Bom, gente, aí contemplou a bibliografia do concurso de vocês aí de legislação federal, tá bom? Até a próxima.